Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria de mandar um abraço e meus cumprimentos a todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós daremos continuidade ao estudo bíblico voltado sobre a prática da integridade, né? Antes de darmos prosseguimento, convido você a fechar os seus olhos para fazermos uma breve oração, pedindo ao nosso Deus orientação para esse estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos a Ti pedindo a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, para que possamos oferecer o melhor por meio da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações, de modo que possamos ser edificados, ó Deus, e que verdadeiramente possamos compreender o verdadeiro significado do que é ser íntegro. Nos ajuda, nos dê forças. Essa é a oração que fazemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, na semana passada, nós falamos a respeito do chamado à integridade, ou seja, ser íntegro é uma convocação santa feita pelo nosso Deus a todos os crentes, a todos aqueles que foram, de maneira eficaz, vocacionados para a salvação. Ou seja, ser íntegro não é uma abstração intelectual. Ser íntegro não é acúmulo de conhecimento teológico ou bíblico. Não que tal acúmulo ou tal aquisição de conhecimento não seja importante nem necessária. Pelo contrário, ser íntegro é ser piamente fiel, ou seja, ter um compromisso verdadeiro com este conhecimento teológico, ou seja, ter um compromisso com o seu novo nascimento, com o fato de ser uma nova criatura. É ser sincero com aquilo que cremos, ok? Então, a ideia de ser íntegro, a qual eu venho trabalhando com os irmãos, não é de ser perfeito, como eu já havia alertado, né, e feito a observação no final da aula passada, do estudo bíblico da semana passada. Mas antes, é uma busca constante de aperfeiçoamento, diante daquilo que temos e diante daquilo que somos. Somos novas criaturas que ainda estão presos no corpo dessa carne, ou seja, ainda há, né, uma tendência, né, um resquício, né, do velho homem dentro dos nossos corações, que exige de nós um exercício espiritual constante, de modo que a gente sempre busque ser melhor, ser mais santo, ser alguém mais honrado, mesmo com as nossas limitações. Então, a ideia não é ser perfeito, mas buscar ser melhor, ou melhor, buscar o aperfeiçoamento dia após dia, mesmo sabendo da nossa condição atual. Então, na aula anterior a gente viu que Deus nos chama a viver a integridade. Hoje a gente vai ver como que a gente pode responder a esse chamado. De maneira prática, né? Nós vamos ver aqui alguns pontos. Então, para isso, nós vamos fazer a leitura do Salmo a qual nós vimos trabalhando, né? Que é o Salmo 15, tá? Que diz o seguinte. Olhem lá. Quem habitará na sua tenda? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente, né? Ou que anda em integridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Ou seja, ser íntegro é a pessoa ou o indivíduo a qual tem o desejo ou o direito de habitar
no tabernáculo de Deus, de morar no seu santo monte. Tá? Essa é a grande ideia do Salmo 15, esse é o grande trabalho. E aí o salmista vai nos dizer, de modo prático, sucinto e objetivo, quem de fato são essas pessoas que vivem em integridade e que vão habitar no santo monte de Deus. O primeiro que ele vai nos apontar, né, está ali no versículo 2. Aquele que anda com integridade ou em integridade, ele é praticante da justiça, né? Então, ele pratica a justiça. Então, como ser íntegro? Sendo praticante da justiça. Né? Ou seja, meus irmãos, a justiça, o que ela é? Ela é um atributo inerente ao caráter de Deus, contudo, muito mais apropriado quanto ao seu relacionamento com as suas criaturas, seja com o homem, mas tal justiça também precisa ser observada e exercida na relação entre homens. Então, quando Deus faz Adão e Eva lá, a sua imagem e semelhança, né, ele também atribui ao homem para que ele, em sua criação, em sua vida, fosse representante a imagem daquilo que Deus é. Então, Deus é justiça. Então, o homem, por meio das suas relações, deveria refletir a mesma justiça de Deus. Sendo assim, meus irmãos, a justiça nada mais é do que a exteriorização da santidade de Deus em sua relação com as criaturas. Então, Deus, ao se relacionar conosco de modo santo, ele é justo. Perfeito? Fica claro para os irmãos? Então, o que é agir em justiça, praticar a justiça? É agir em harmonia à palavra de Deus. Sendo que o homem foi feito para refletir quem era o seu Criador, mesmo após a queda, Deus se revelou através das Escrituras Sagradas. Logo, cabe a nós, na prática da justiça, vivermos de acordo com o parâmetro deixado e revelado por Deus ao homem. Dessa forma, precisamos nos voltar à palavra de Deus, conforme nós vimos lá na semana passada. Então, esse voltar-se não é apenas buscar pelo entendimento bíblico, não é apenas se aprofundar nos assuntos teológicos, mas antes, por meio dessa busca, por meio desse aprofundamento, deve haver uma mudança de comportamento, deve haver uma mudança de conduta. Então, a aquisição de conhecimento deve promover no coração do homem novos comportamentos, novas práticas, novas condutas. E que condutas são essas? São condutas que andam em harmonia com a palavra de Deus. Aplicando tais preceitos em suas relações e em todas as circunstâncias. Ou seja, é andar de acordo com um padrão. Isso é integridade. Ser íntegro, praticar a justiça, é andar de acordo com o padrão. Isso é ser justo. O que Deus disse para nós fazermos? Se fazemos, estamos andando em justiça. Vejamos alguns textos que podem nos auxiliar nesse entendimento. Por exemplo, nós podemos verificar o Salmo 32, versículo 4. Vamos lá. Estamos aqui no Salmo mesmo. Salmo 32, seu versículo 4. Diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Peraí, eu coloquei no Salmo 32. Desculpa, meus irmãos, é Deuteronômio 32, 4. Falei Salmo, é Deuteronômio 32, 4. Que diz assim: ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Ou seja, qual é o nosso parâmetro de justiça? É o próprio Deus.
Por quê? Porque suas obras são perfeitas, porque ele é fiel, porque ele não tem iniquidade. Então, nós, por conta da nossa limitação, o que nós devemos buscar? Imitá-lo, copiá-lo, ser semelhante a ele, andar do mesmo modo que ele, praticar as mesmas coisas que ele nos orientou por meio da revelação das Sagradas Escrituras. Um outro texto que nos ajuda, agora sim, no Salmo, é o Salmo 145, o versículo 17, que vai dizer o seguinte: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Então, o que é praticar a justiça? É andar nos caminhos do Senhor. É andar em harmonia com a vontade de Deus. Por quê? Porque ele é justo. Ele é o parâmetro. Então, se nós andamos em harmonia com os seus preceitos, estamos e somos praticantes da justiça. Né? Um ponto interessante que essa justiça nos aponta, as Escrituras Sagradas nos falam que tal justiça, ela também não é apenas uma justiça ético-moral, mas também é uma justiça econômica, é uma justiça comercial, que precisa ser exercida pelos cristãos. Vejamos o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 36, né? Que vai dizer o seguinte. Vejamos lá. Ó, balanças justas, pesos justos, efa justa e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Ou seja, na própria lei de Deus, né, já estava estabelecido para que o povo hebreu entendesse que aquela ética moral, que aquela ética espiritual deveria reverberar sobre as suas relações comerciais também. Ou seja, ao negociar, nós, enquanto cristãos, precisamos ter o quê? Uma balança justa. Isso quer dizer o quê? Que os preços oferecidos por nós em serviços ou em produtos não podem ser abusivos. Eles precisam ser justos. As condições de pagamento a quem nós oferecemos o nosso trabalho, né, ou fruto do nosso trabalho, seja em produto ou em serviço, ele precisa ser justo. Ele precisa ser condizente com a capacidade, né, de pagamento, as condições de pagamento dos clientes. Ah, mas esse é o meu preço, quem quiser que pague ele. Bem, será que é dessa maneira? Esse é o princípio bíblico, né, em relação à justiça econômica? Pelo que nós vemos, não. Não é bem assim, né? Então, quando nós pensamos numa relação econômica, não é bem uma questão de uma mão invisível, né? Como muito economista aí, apoiador do liberalismo. Mas a visão bíblica de economia, né, é uma relação de justiça, onde os preços, né, as demandas, os negócios precisam ser baseados em princípios justos. Ok? Tá bom, meus irmãos? Outro ponto importante em relação à justiça é que a justiça, ela é um meio de liderança, né? Então, praticar a justiça é liderar com sabedoria, é liderar com discernimento, né? Vejamos aí o Salmo 119, versículo 144, tá? O Salmo 119, versículo 144, né? Vejamos o que ele diz. Olha lá. Justos são os teus testemunhos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva, né? Ou seja, praticar a justiça é busca por entendimento. Então, quem é justo está constantemente buscando discernimento, está buscando fazer o que é certo. Ele não sai julgando as coisas
segundo o seu próprio coração, a sua própria maneira, mas antes se refugia na vontade de Deus para saber se o que ele está fazendo é certo ou não. Isso é praticar a justiça. É buscar entendimento na palavra do Senhor. Outra coisa interessante é em relação à nossa vida de oração. Tem muita gente, meus irmãos, né, que infelizmente, né, alguns dos nossos irmãos acabam orando por motivos egoístas, por motivos que não são condizentes com a palavra do Senhor, né? Então, por exemplo, orar, né, para que uma pessoa não se dê bem, orar para que alguém fique doente, orar para que uma pessoa não seja recuperada, será que há justiça nisso? Será que há alguma virtude nisso? Será que há alguma coisa alinhado a isso com a palavra de Deus? Bem, dificilmente, né, meus irmãos? Dificilmente. Né? Então, não existe propósito, né, em Deus ouvir a oração de um pedido injusto. Né? Então, por mais absurdo que seja, né, oração para o marido de uma largar para casar com ele, oração para que o funcionário não se dê bem e você seja promovido no lugar dele, oração para que o colega seja prejudicado no ambiente de trabalho. Isso não é exemplo de oração justa. Isso não são motivos justos para se orar. E Deus nem dá ouvidos a orações como esta, que eu acabei de citar aqui. Então, o Salmo 17:1 é bem claro e específico, em dizer, Deus não dá ouvido à oração injusta. Deus não dá atenção à oração dos injustos. Né? Outra coisa importante a respeito da justiça é que quem anda em justiça e está alinhado à palavra de Deus, ele, de modo preventivo, se afasta da espiral negativa de morte do pecado. Né? A gente sempre fala, um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outro pecado, e o salário do pecado sempre será a morte. Desde a criação foi assim. Então, quando o homem ele pratica a justiça, automaticamente ele está fazendo o quê? Ele está lutando contra atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Ele está lutando contra o pecado. Então, a chance dele cair na armadilha do inimigo, na armadilha de Satanás contra ele, contra o homem, é mínima. Por quê? Porque esse homem tem se refugiado na justiça de Deus. Vejamos um exemplo claro disso lá em Provérbios 13:6. Vamos ver isso daí? O homem, por meio da justiça, fugindo da espiral negativa do pecado. Provérbios 13:6. Vejamos aí. Provérbios 13:6. Vai dizer o seguinte: a justiça guarda ao que é reto no seu caminho, mas a perversidade transtorna o pecador. Meus irmãos, então o que é ser íntegro? É alguém que se guarda de fazer o que é mal por meio da justiça. E essa justiça é a justiça de Deus. Mas aquele que se deixa levar pelo pecado, pela concupiscência do seu próprio coração, ou seja, que cai na perversidade, esse é transtornado. Dessa forma, meus irmãos, praticar a justiça é um meio que Deus nos deu para quê? Para habitarmos no seu santo monte. E essa justiça nos guarda de pecarmos. E sem pecado, aí sim, nós poderemos ver a Deus. Não que esta justiça é mérito nosso. Lembrem-se
que essa justiça sempre é um mérito de Deus. Se há algo de justo em nós, não é nosso, mas antes nos foi imputado. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Esse é o verdadeiro conceito de justiça e de justificação a qual nós cremos. Não é justiça aos nossos próprios olhos, não é justiça de acordo com as nossas obras. É ser justo andando nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Deus nos chamou para andarmos em semelhança ao seu Filho. Então, se somos justos como Cristo foi justo, andamos em justiça. E se andamos em justiça, né, não caímos em pecado. E se não caímos em pecado, o amor de Deus está em nós. Tá bom? Então, o que é isso? É servir a Deus. Então, o que é ser justo? É servir a Deus, é ter plena consciência de que você está servindo a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Isso é praticar a justiça. Né? Malaquias deixou isso muito claro, né? Lá no capítulo 3, no versículo 18 do seu livro. Vamos dar uma olhada em Malaquias 3, 18, que a Bíblia nos diz. Ela diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Então, quem é o justo? É o que serve a Deus. E quem é o ímpio? É aquele que não serve a Deus. Onde? Em todas as circunstâncias da vida. Em que tempo? Sempre. Então, essa é a diferença. Quem é o justo? Que serve a Deus, que anda em harmonia aos seus preceitos, que obedece à palavra de Deus. E quem é o ímpio? É aquele que não obedece, é aquele que tenta sempre colocar a sua vontade acima da vontade do Senhor. Né? Então, esse é o injusto. Né? Esse é o ímpio. É aquele que não serve à vontade de Deus. Então, esse viver em justiça, praticar a justiça, é andar em santificação. É reflexo da nossa nova natureza. Então, ter fome e sede de justiça, conforme Cristo nos aponta em uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, né? Então, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, ou seja, são aqueles que têm o desejo de serem como filho de Deus. É aí que repousa a bem-aventurança, a verdadeira felicidade do homem íntegro. Bom, meus irmãos? Então, nós vimos lá que o primeiro era praticar a justiça. Tá? Já no versículo 3, né, vejamos lá no Salmo 15, no versículo 3, nós vamos ter uma outra, né, uma outra conduta, um outro comportamento que deve ser exercido por nós, aqueles que são chamados à integridade. Tá? Então, que conduta é essa? Vejamos lá. Salmo 15, e aí ele vai nos dizer assim, tá? Não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Não faz mal ao seu próximo. Não faz mal ao outro. Agora fica a pergunta, né? O que é não fazer o mal? Em um mundo em que o certo e o errado cada vez mais é relativizado, provavelmente o que é bom para um talvez não seja bom para outro. Será que essa é a visão bíblica a respeito de mal aqui ao próximo? Né? Será que a palavra de Deus ela é subjetiva? Será que a palavra de Deus ela se torna refém das percepções de cada indivíduo, dos interesses de cada indivíduo? De modo que a verdade está limitada ao julgamento de cada sujeito? Será que é isso? Bem, meus queridos, hoje em dia, né, no mundo pós-moderno, a realidade ela não existe como algo comum. A verdade não é algo comum.
No mundo pós-moderno, cada um tem sua verdade, cada um tem o seu conceito de bom e errado, de bom e bem, de bem e mal, né? Então, esses conceitos de o que é certo e errado, eles são frutos do desejo de cada um. Isso aparece de forma muito evidente, principalmente em grupos de lutas identitárias. Cada grupo busca lutar de acordo com os seus desejos, com os seus interesses individuais dentro de cada grupo, mas os grupos em si não buscam algo comum. Não tem uma pauta comum, né? Não tem uma definição do que é certo e errado de maneira comum. O que existe nessas lutas identitárias é que uns sofrem mais do que os outros, uns sofrem menos do que os outros, quando na realidade, de acordo com a visão bíblica, todos sofrem, né? Independente da cor, independente do poder econômico, independente da raça, independente do sexo, toda a humanidade sofre. Uma vez que a queda, o pecado entrou no mundo, o mundo caiu em desgraça, né? Romanos vai dizer isso, que toda a criação geme, né? E geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Ela geme, ela sofre e geme, né? Então, esses conceitos de bem e mal, eles são muito relativizados, infelizmente, pela sociedade pós-moderna. Ou seja, apenas a pessoa que julga é que está certa. O outro, né? O outro que é julgado, ou que também emite uma opinião diferente, ele não está certo, né? Por quê? Porque ele não tem o meu ponto de vista, né? Então, a verdade dele talvez não seja a minha verdade, né? Porque a verdade dele talvez não esteja alinhada com os meus interesses, tá bom? E o profeta Isaías, ele foi um grande agente de denúncia contra esse tipo de subjetivismo, contra esse tipo de relativismo moral. Então, ser íntegro, o amor que nós precisamos ter para as outras pessoas, não é eu amo você porque você é da mesma raça que eu amo você porque você é do mesmo sexo que eu amo você porque você tem a mesma ideologia que a minha. A visão do reino é completamente diferente. Eu amo você porque você é o meu próximo. Independente do seu poder aquisitivo, independente do sexo, independente da sua raça. Por quê? Porque, de acordo com a palavra de Deus, o que é certo, o que é verdadeiro, é de fato verdadeiro. Então, Isaías vai denunciar muito veementemente no seu livro esse tipo de subjetivismo. Vamos ver isso daí? A gente vai ler lá Isaías 5, do 18 ao 23, né? Esse subjetivismo moral que, infelizmente, foi aplicado lá nos tempos de Isaías. 5, do 18 ao 23. Vejam aí, meus irmãos. Olha lá. Ó, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade e o pecado como um tirante de carros. E dizem, apresse-se Deus, avie a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o propósito do Santo de Israel para que o conheçamos. Ou seja, o que o profeta está dizendo? Né? Tem uma galera que está amarrada ao pecado, está fazendo dele, né, o condutor de suas vidas, e aí depois chega na maior cara de pau dizendo para Deus, olha, Senhor, queremos ver a sua obra, queremos ver, né, o Senhor aqui no meio de nós. E aí o profeta continua, versículo 20, dizendo, ai dos que chamam mal, aos que chamam mal, chamam bem. E ao bem chamam mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e astutos em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho
e valentes para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por peitas, ou seja, por suborno, e ao inocente lhe tiram o direito. O que está acontecendo ali? Por que o povo passou pelo cativeiro babilônico? Exatamente por conta de relativismos, né? Por conta dos relativismos morais exercidos pelo povo. Depois você leia com calma Isaías 5, né? Do 18 ao 23. Há um subjetivismo, cada um diz o que é certo. Ah, não, para mim isso aqui é certo. Não, para você é errado. Não, mas para mim está tudo bem. Para mim não tem problema algum. Né? Para mim não tem problema algum tirar vantagem do meu patrão. Para mim não tem problema algum tirar vantagem da ingenuidade das pessoas. Será que é esse o padrão bíblico? Ah, mas se eu estiver ganhando, que mal tem? Ele não me deu? Ah, mas essa é a regra, essa é a lei. A gente não pode se pautar no que nós achamos, no que o nosso coração deseja. Nós precisamos nos pautar em uma verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, que foi plenamente revelada em Cristo. Cristo, em uma das suas orações, ele ora a Deus para que o povo fosse santificado na palavra dele, porque a palavra dele era verdade, como está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é verdade. Não há nada nesse universo que seja verdadeiro se não for levado em consideração a Bíblia. Então, o grande parâmetro para dizer se o que a gente está fazendo é bom ou ruim contra o nosso irmão, contra o outro, né? O que vai garantir de fato que nós estamos exercendo alteridade de maneira plena em relação ao próximo, não é o que você considera certo ou errado, não é o que o outro considera certo ou errado. A alteridade, o verdadeiro padrão de alteridade, de cuidado com o outro, de levar em consideração o outro, de não fazer o que é mal aos olhos do Senhor ao outro, não é o que o outro diz, mas sim o que a palavra de Deus nos revela. Dessa forma, amar ao próximo, não fazer o que é mal a ele, é estabelecer uma relação com o outro balizada pelas escrituras sagradas. E não pelo que eu acho, ou pelo que o outro acha. Ou pelo que o mundo acha. Então, quando a gente fala de que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta e não relativa, isso tem várias conotações. Quando a palavra de Deus, né, quando nós olhamos lá que Jesus diz que a palavra dele é a verdade, ele usa um termo, né, no grego que é aletheia, que remete à ideia de confiança, de honradez, de segurança. Ou seja, a minha palavra é confiável, a minha palavra é honrável, e a minha palavra tem segurança. Por quê? Porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele é o mesmo ontem, hoje. Vocês entendem, meus irmãos? Então, o que é a verdade? Não há nada nesse universo que a gente venha considerar como verdadeiro, como bom, se não for baseado na palavra de Deus. Então, como é que devem ser as nossas relações uns com os outros? Deve ser relação de confiança. As pessoas precisam confiar na gente. Será que você, enquanto cristão, é digno de confiança? Será que as pessoas, quando lembram do seu nome, falam, eu vou chamar fulano. Por quê? Não, porque ele é crente. Todo crente é confiável. Ou será que é o contrário? Fulano. Não, mas ele não é crente? Crente só se for do pau, rapaz. Porque isso aí tá longe de ser crente. Qual tem sido o nosso testemunho?
Se nós estamos vivendo a verdade e nos relacionamos de maneira verdadeira com o próximo, nós não agimos com maldade contra ele. E aí a nossa relação é uma relação de confiança, de segurança e de honradez. Tá? Então, por que eu devo ser bom? Por que eu não devo agir com maldade com o meu próximo? Primeiro, porque Deus não é indiferente à maldade. Deus vê a maldade. Então, se o seu coração é movido por vingança, se o seu coração é movido por ressentimento, cuidado. Porque Deus não é indiferente à maldade dos nossos corações. Tá? Quer ver isso aí? Vamos ver lá. Ó. Salmo 5, 4. Deus não é indiferente à maldade dos homens. Salmo 5, 4. Olha lá. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Outro texto é o Salmo 34, versículo 16, que diz assim, ó. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então, por que eu não devo agir com maldade contra o próximo? Porque Deus não é indiferente. Deus não é neutro em relação à maldade. Pelo contrário, ele é completamente averso aos homens maldosos. Outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração em relação à maldade. Lembra do episódio de Davi e Betseba? O que ele fez para poder ficar com a Betseba? Se aproveitando de um episódio militar e da fidelidade do soldado, marido de Betseba, ele ordena que o mesmo faça guarda, seja mandado para a linha de frente, e, consequentemente ele morre, Betseba fica viúva e Davi se aproveita disso para tomá-la como sua esposa. Agiu com maldade. Meus irmãos, todo pecado que nós cometemos uns contra os outros é mal diante de Deus. O salmista Davi teve consciência disso. Na sua oração ele vai dizer: pequei contra o Senhor porque fiz o que era mal perante os seus olhos. Eu fiz o que era mal. Salmo 51, versículo 4. Então, o que eu devo fazer para não ser mal? Uma boa lição, Provérbios 24:1 vai nos dar é, primeiro, afaste-se de homens que são maus. Esteja longe. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse tipo de comportamento de se afastar. É mal, ele é mal, ele não é justo, ele peca, ele é malicioso, ele é vingativo, ele é rancoroso. Se afaste. Provérbios 24:1. Provérbios 3:29, né? Nós também não devemos ficar maquinando o mal nas nossas cabeças, né? O que eu posso fazer para prejudicar? O que eu posso fazer para tirar proveito, para enganar, para diminuir, para humilhar? Então, o que eu devo fazer? Eu devo praticar o que é bom. E o que é bom? Vamos ver isso. Salmo 34:14. Salmo 34, versículo 14. Vai dizer o seguinte: aparta-te do mal, faze o bem. Como? Busca a paz e segue-a. Então, como é que deve ser a nossa relação com o próximo? De paz, meus irmãos. Nada de guerra, de conflito, de fofoca.
Teve um conflito? Resolvam. Tire as diferenças. De maneira saudável, de maneira piedosa, com diálogo, com respeito, mas de maneira pacífica. Isso é fazer o bem, isso é apartar do mal. Ok? Então, não fazer o mal ao próximo é exatamente isso. É andar em paz, seguindo a verdade, não a verdade que cada um acredita que ser a sua verdade, mas a verdade que vem do céu, a verdade de Deus, a verdade do reino. Bom, meus irmãos? Então, isso é amar ao próximo. Ok? Próximo ponto que eu gostaria de enfatizar com os irmãos a respeito do Salmo 15 sobre a integridade é que um homem íntegro, ele sempre vai desprezar o que deve ser desprezado. Ou seja, ele despreza o réprobo, né? Conforme está ali, ó, no versículo 4, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Né? Por quê? Despreza o réprobo. Quem é esse réprobo, né? Geralmente é aquela pessoa que faz tudo achando que para ela está certo, desde que ela tire vantagem, desde que ela seja a certa sempre, né? Então, é aquela pessoa que sempre busca fazer uma autoavaliação, um autoexame de acordo com os seus próprios parâmetros de juízo, e não de acordo com os parâmetros justos de Deus. Né? E ela se deixa muito levar, né, pelos olhos. Né? Então, vamos ver isso daí, essa relação entre réprobo e o fascínio dos olhos. Tá? Provérbios 26, 5. Vamos ver aqui. Diz assim, ó, responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Tá? Versículo 12. Vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança para um tolo do que para ele. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E agora, lá no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 12, vai dizer assim: a gente que é pura aos seus olhos, e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. É triste, né, meus irmãos? Às vezes, quando a gente percebe isso. Pessoas, né, que aos seus próprios olhos se acham santas. Porém, sua conduta nunca foi ilibada, nunca foi honesta, nunca foi santa, nunca foi justa, nunca foi boa. Dessa forma, meus irmãos, quando o salmista diz que não há, né, olhos e que o réprobo deve ser desprezado, o salmista não está agindo com neutralidade, não. Não tem uma terceira via ali. Ou ele é bom, ou ele é desprezível. Então, o que é mal deve ser desprezado. Né? Ou seja, esse desprezo não é apenas pela pessoa, mas é pela própria conduta. Não é esse desprezo não é por raça, não é por cor, não é por condição financeira. Esse desprezo é pela conduta em si. A conduta é desprezível. Ai, fulano não falou comigo, não sei o quê. Ai, deve ser porque eu sou negro, deve ser porque eu sou mulher, deve ser porque eu sou isso, sou aquilo. Às vezes não é nem porque você é isso ou aquilo. É porque você é uma pessoa desprezível. É uma pessoa chata, antipática, inconveniente. É desprezível, é desonesto. Então, como é que você quer honra, sendo que o seu comportamento não é honrado? Então, meus irmãos, o salmista diz
Quem é o íntegro? É aquele que despreza o que é desprezível. O réprobo, ele não é desprezível, como eu disse, por uma questão de raça, de cultura, nada disso. Ele é desprezível porque ele é um modelo completamente contrário do que ele representa. Ou seja, o réprobo, ele representa tudo que deve ser rejeitado. Tudo que Deus rejeitou. Mas às vezes a gente é tentado. A gente é tentado. Muitas vezes a gente é tentado a seguir o comportamento do réprobo. Quando? Sabe aqueles... Tem uns ditados populares, mais ou menos assim, tipo, então, o mundo é dos espertos, né? Ou seja, os espertalhões, né? Então, eles é que estão na vantagem. Tentei ser honesto, mas só me dei de mal, né? Cansei de ser trouxa, né? Quem não presta é que tem valor aqui nessa empresa. Quantos de nós já não caíram nesses ditados, hein, meus irmãos? Sabe o que é isso? É a gente caindo na tentação de dizer, olha, tá vendo? Aqueles que têm comportamentos desprezíveis estão tirando vantagem, estão ganhando. Eles têm razão. Os desprezíveis têm razão. Os réprobos têm razão. Os de comportamento reprovável têm razão. O mundo é deles. Já sei como agir. Preciso agir como eles. Quem são esses réprobos, meus irmãos? Essas pessoas que têm condutas reprováveis. São pessoas que rejeitam a aliança de Deus, rejeitam a Deus e rejeitam sua palavra. Eles desprezam o culto a Deus. Essas pessoas são réprobas, são rejeitáveis. Sabe por quê? Porque elas escolheram rejeitar a Deus. Elas rejeitaram a Deus e, consequentemente, Deus as abandona. E aí, depois, né? Então, qual deve ser a nossa conduta? Meus irmãos, principalmente em bairros mais afastados, o que a gente vê é uma garotada, é uma meninada, tendo como modelo e referência para a sua vida tudo que não presta. Tudo que não presta. Não estou dizendo que nos bairros mais periféricos não exista nada de bom, não exista virtude. Não! O problema é que a maioria dos jovens e dos adolescentes nessas regiões, ao invés de terem como modelo para as suas vidas os exemplos positivos do bairro, não. Os modelos que eles seguem, os modelos que eles admiram, são completamente distintos do que é bom, do que é certo, do que é agradável, do que condiz com a palavra de Deus. Hoje, no mundo pós-moderno, está na moda o quê? Exaltar a figura do vilão. Hoje, quem as pessoas admiram? É o Coringa, são os irmãos Metralha, é o Dick Vigarista, são os vilões. Eles se tornaram os novos heróis do mundo pós-moderno. O que é reprovável deve ser desprezado. Não serve de modelo, não serve de parâmetro. Não se espelhem nesses modelos. Antes, despreze.
rejeite. Então, o que eu devo fazer? Bem, o salmista, lá no Salmo 15, ele vai nos dar uma referência do que deve ser feito. Em contrapartida, eu devo fazer o quê? Honrar. Honrar a quem? A quem teme a Deus. O réprobo despreza, e o que teme a Deus precisa ser honrado. É? Esse é o contraste. O critério é o quê? É espiritual e moral. Por quê? Porque o que nós reverenciamos, quem nós honramos, revela quais são os nossos princípios, revela quais são os nossos valores. Se eu enalteço a figura do vilão, isso fala muito mais sobre você do que sobre o próprio vilão. Se eu enalteço a figura de quem não presta, significa que os meus princípios também, provavelmente, não prestam. Dessa forma, meus irmãos, quem nós enaltecemos revela quais são os nossos verdadeiros princípios, porque nós nos identificamos com eles. E por isso nós elevamos tais figuras ao respeito, a dignidade, a honra. Então, o que é esse temor, né? Quem são as pessoas que temem a Deus? São as pessoas que reconhecem e admiram a grandeza e a santidade de Deus. Essas são as pessoas que temem ao Senhor. São pessoas que reconhecem e admiram a grandeza e a santidade de Deus. Vejamos aí o Salmo 34:11. Né? Salmo 34:11. Agora sim, 34, né, meus irmãos? Que diz assim: Vinde, filhos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. É nos voltarmos a Ele, ouvi-lo, e ao ouvi-lo, então nós estaremos aprendendo o que é temer a Deus. Tá bom, meus irmãos? E aí o Salmo 86, né? Versículo 11. Que diz assim. Opa, 86:11. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Versículo 10 também. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. É um coração que busca, que anseia em temer a Deus, em reverenciá-lo, em fazer o que é certo, porque ele sabe das implicações dos seus erros. E ele faz por admiração e amor, e por temor também. Ele entende o peso dos seus atos. Fica claro, meus irmãos? Para nós finalizarmos, né? Já estamos chegando ao fim. O que é integridade? É guardar-se da ganância e do suborno. O salmista vai dizer lá que é aquele que não empresta com juro. Né? Ou seja, a nossa economia, de acordo com padrões bíblicos, a economia, ela precisa refletir não apenas valores econômicos, mas também precisa refletir valores espirituais e sociais. Ou seja, é uma economia pautada na compaixão e na misericórdia, evitando a exploração, de maneira a imitar a própria compaixão divina para conosco.
Então, o judeu não deveria, o povo hebreu não deveria cobrar juros uns dos outros. Mas antes poderia aplicar os juros ao estrangeiro. Mas por quê? Mas essa era uma forma meio que de equilibrar a balança, porque o estrangeiro já cobrava juros, às vezes de 50%, 60% ao ano. Então não tinha cabimento nenhum ele trazer esses juros para dentro da comunidade dos hebreus, porque o próprio hebreu já sofria a carga tributária do estrangeiro. Então o que ele fazia? Dentro não vai cobrar, lá fora vai cobrar. Tá? Uma forma de equilibrar um princípio de misericórdia, de compaixão, mas ao mesmo tempo um princípio social de equilíbrio, né, nas contas. Então, quem abusava dos juros? Eram os gentios, não agiam com justiça. Né? E como é que deveria ser, né, essa relação de juros? Né? Vamos ver aí Provérbios 19, 17. Tá? Provérbios 19, 17. Diz assim: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Ou seja, a prática de empréstimo deve ser sempre de maneira compassiva, de maneira misericordiosa, levando em consideração a fragilidade do pobre. Por quê? Porque quem me deu condições para poder emprestar para o pobre foi o Senhor. Então, de onde vem minha paga se o pobre não me pagar? Ainda vai vir do Senhor. É um fim em Deus e não no pagamento em si. Deu para entender, meus irmãos? Isso é integridade. Integridade nos negócios, integridade na economia, integridade nas relações humanas, integridade no trabalho, integridade na minha comunidade, no meu bairro. E aí outro ponto que o salmista diz, né, no versículo 4 e 5, ele diz que não peita, né, ao inocente, ou seja, não aceita suborno. E o que é o suborno? É a doação de um bem material ou não, com vistas à obtenção de um julgamento oposto ao que é justo à luz da lei. Então, o suborno, ele corrompe o homem, ele perverte e cega a justiça. E aí tem uma coisa, né, que é tentador no suborno. É que o suborno, ele é prático, ele é eficaz. Quem vai dizer isso? Provérbios 17, 8. Né? O suborno, ele é super prático, né? Ele é muito eficaz. Contudo, olha lá, pedra preciosa é a peita ou suborno aos olhos de quem a oferece. Para onde quer que ele se volte, serve-lhe de proveito. É vantajoso, meus irmãos. Subornar, tirar vantagem, dar carteirada. Mas será que isso é íntegro? Não há integridade nisso. Dessa forma, meus irmãos, muita coisa que Deus condena, infelizmente, está legalizado já na nossa sociedade pós-moderna. E muitos, inclusive irmãos, consideram elas como válidas, infelizmente. Se o mundo está fazendo, tempos são outros, né? Então, se está todo mundo fazendo, agora vamos fazer também. Né? Só falta a igreja agora. Né? Por quê? Porque o caminho do mal sempre parece ser mais fácil. Sempre parece ser mais rápido. Sempre parece ser mais gostoso. Sempre parece ser mais interessante, mais descolado. Só que o sucesso, ele não pode ser medido. O sucesso de uma ideia, o sucesso de uma regra, o sucesso de um valor, ele não pode ser medido pela nossa temporalidade. O sucesso das coisas, a verdade das coisas, ele deve ser definido pela eternidade.
e não pela temporalidade. Dessa forma, se nós quisermos habitar na casa do Senhor, que possamos seguir os seus mandamentos, que são eternos. Pois usufruir da graça de Cristo sem obediência é menosprezar a própria obediência de Cristo. Dessa forma, meus irmãos, sejamos íntegros, praticando a justiça, sejamos íntegros, amando ao próximo, sejamos íntegros, evitando a ganância, e sejamos íntegros, negando ao suborno, desprezando o réprobo e honrando os que temem a Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana, uma próxima oportunidade para o nosso estudo bíblico. Fiquem com Deus.